Bom dia a todos, Tá queridos liberando. amigos. Calma, ele tá liberando. Tá liberando. Bom dia a todos, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa manhã de trabalhos, né, do nosso grupo Amigos da Fé, da Associação Mariano do Nascimento. Eu vou iniciar hoje um pouco diferente, com um texto. É o texto do livro José Carlos de Luca, O Médico Jesus. A gente vem falando muito sobre paciência, né? Sermos pacientes nesse período aí tão crítico. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender, e depois relaxar. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para as tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência, sem paciência com os contratempos que a doença nos causa. Dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois todo o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, três grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com os médicos, com enfermeiros, com os exames, dietas, cirurgias e remédio, raramente encontraremos a cura. Eu acrescento aqui a paciência junto a essa situação do Covid-19, de sermos pacientes e tolerantes de ficarmos em nossas residências. Continuando o texto. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. É o que às vezes nós estamos enxergando aí com muitos irmãos no restante do mundo. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é o tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos mobiliza às atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus o seu embelezamento espiritual. Assim seja. Eu achei muito prudente esse texto e trouxe logo na nossa, vamos dizer, pré-abertura, né, dessa manhã de sábado, para que nós reflitamos um pouco mais. Dando sequência, então, neste sábado, 11 de abril de 2020, a partir das 9 horas, o grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariano do Nascimento, do bairro Lagoinha, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Estamos ao vivo. Desculpe-nos as falhas de queda de conexão. Se caso ocorrerem hoje aí, pessoal, não desistam, tá? Entrem novamente, né? O mundo inteiro
está passando aí por essa instabilidade relacionada à internet. Então, não desistam, voltem, conectem de novo. Esse vídeo também ficará gravado na página do Mariano do Nascimento. Então, logo após, compartilhem com as pessoas queridas aí, para eles terem acesso a esse momento tão especial. Na nossa live, mande seu nome, né? Quem está aí junto com você, quem está assistindo, de qual cidade você é, se você é de Ribeirão Preto ou de outra cidade aí que nós estamos chegando, tá? Mande o seu recado. Se frequenta a nossa casa ou o grupo Amigos da Fé, apesar que tudo isso daí é só curiosidade nossa, né? Independente da sua religião ou local que frequenta, todos são muito bem-vindos. Estamos em vibração e prece, uma grande corrente de luz. Então, a partir desse momento, vamos respirar profundamente, nos acomodando num clima de serenidade. Respirem. Avisem os seus familiares, amigos desse nosso encontro. Utilize aí a ferramenta do WhatsApp, né, se possível. Vamos lembrar de reservar um copo com água e deixarmos para fluidificação durante a nossa reunião aí, né, que a espiritualidade toma conta. Assim também como é interessante reservar uma jarra, uma garrafa com água, que também será fluidificada e, no transcorrer da semana, a gente ir tomando periodicamente, aí, todo dia, 2, 3 vezes por dia, e oferecendo aos familiares também. Oriento também, tá? Desculpe, não é orientação minha direta. Atendendo aí a solicitação do seu Miguel, para que, com o apoio especial dos mentores da casa, tá? Para que, através das nossas orações e os trabalhos, e também os trabalhadores, e os frequentadores lá da unidade do Max João, para que, lá da Rua Albuquerque Lins, para que todos os trabalhos lá sejam supervisionados, sejam orientados aí pela espiritualidade nesse período que nós estamos de recesso. Então, a espiritualidade, né, desça as suas mãos sobre os trabalhos lá do Max João, para que toda a proteção aos trabalhos, aos seus trabalhadores e aos seus frequentadores. E, por último, para que vocês reservem num papel ou mentalizem o nome completo e o local onde estão pessoas que precisam de um atendimento. De repente, você tem uma pessoa enferma, né, alguém doente, alguém precisando de alguma coisa, tá, de um auxílio aí espiritual. Coloque o nome nesse papel ou mentalize onde está aí essa pessoa, que durante os trabalhos a espiritualidade fará um atendimento à distância. Tá bom? Dado o recado? Então, a partir de agora, formaremos uma corrente de luz, de fé e de esperança. Deus nunca fecha o seu coração. E a espiritualidade maior nos guia e nos orienta nesse momento. Precisamos espalhar a luz divina, repleta de energias positivas, irradiando amor, saúde e paz para a humanidade nesses momentos difíceis. Mais uma vez, precisamos de paciência, equilíbrio, sabedoria e uma fortaleza espiritual para entender, aceitar e superar as nossas dificuldades. Muitos estão conosco agora,
nesse momento. Assim, eu convido o José Renato à prece para o início das reuniões. Para nos assistir, afastar-nos aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos encarnados ou desencarnados que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignar-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastar de todo pensamento de egoísmo, de inveja e de ciúme. Inspirar-nos a indulgência e benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, ou inimigos, fazer enfim, pelos sentimentos que nos animarem, possam reconhecer vossa salutar influência. Dar-nos aos médiuns, encarregar de nos transmitir vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes confiado, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim que façam com fervor e o recolhimento necessário. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir seus olhos e perdoai-as. Nós perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente ao Espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Como a gente sempre diz, quem está vindo pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos, né? Para quem não está acostumado com os nossos trabalhos, a gente sempre inicia com estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo vem sendo feito sequencialmente, né? Capítulo a capítulo, item a item. E nós, atualmente, estamos no capítulo 13, né? Estamos no item 20. E como eu gosto sempre de explicar, para quem não está acostumado com o estudo do Evangelho, o Evangelho ele é separado em vários capítulos. Cada capítulo tem a codificação de Allan Kardec das passagens do Evangelho de Jesus Cristo. E depois dessas codificações e explicações que o Allan Kardec dá, ele coloca ao final os textos que ele recebeu, as mensagens dos espíritos que ajudaram o Allan Kardec a fazer essa codificação. E nós estamos justamente nessa parte das instruções dos espíritos, os textos que os espíritos deixaram para o Allan Kardec. E nós estamos hoje no último item, no último texto das instruções dos espíritos do capítulo 13, que próximo sábado nós já iniciaremos o capítulo 14. Então nós estamos no item 20, ele é bem curtinho, né? E antes de iniciar, eu só queria complementar o que o Silvio falou, a pedido do seu Miguel. O Silvio falou de todos os grupos, todo o pessoal do Max João, e eu gostaria de convidar, mais especificamente a pedido do seu Miguel, a todos os integrantes do grupo, que o seu Miguel também é dirigente, das quintas-feiras pela manhã, que todos estejam em comunhão conosco e que o nosso grupo de sábado também está representando muito bem o grupo de quinta-feira do seu Miguel. Isso foi um pedido do próprio seu Miguel. Então, vamos lá. O item hoje
beneficência exclusiva. Ela foi passada por São Luís, em Paris, em 1860. Ele começa com uma pergunta. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? Então, o que ele está perguntando é se existe relevância ou importância quando a gente pratica o bem, né? Apenas com pessoas que compartilham da nossa mesma opinião, da nossa mesma crença ou do mesmo grupo social. Então, São Luís responde: não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmão em todos os seus semelhantes, e quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião, no que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz, para amar até mesmo aos inimigos. Se rejeitasse um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua, portanto, que o socorra se ele interrogar a consciência. Por quê? Se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, fará com que ele a odeie. Então, meus irmãos, esse texto, como eu falei, é bem curto, esse item. Então, o que ele quis salientar aqui, como a gente vem estudando a beneficência, a caridade, né? Sem ver a quem. Então, o que ele está exaltando é que devemos realmente fazer o bem sem nos preocupar com a crença, principalmente, com a raça, né? Dos nossos irmãos, tanto de quem estamos fazendo, quanto de querermos mostrar para aquelas pessoas que fazem parte da mesma seita, da mesma religião, da mesma grupo social que você participa. Então, tudo que você fizer de bem, você não tem que se preocupar com quem está na sua convivência e muito menos com o que é cada irmão que você está fazendo esse bem. Nas minhas pesquisas, como eu sempre faço, para esses estudos, para um complemento, primeiramente eu queria, para complementar esse texto, ter uma mensagem que, inclusive, eu citei nos nossos estudos de segunda-feira, que foi dada pelo nosso grande médico Bezerra de Menezes. Ele diz uma frase assim: é melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo e servindo, né, auxiliando e acolhendo, do que aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e ainda por cima explorando. Isso disse Bezerra de Menezes. E nas minhas pesquisas, eu encontrei uma explicação bem mais detalhada desse texto, da beneficência exclusiva. Ela foi postada em 2013 na página do Espiritismo, Luz, Caridade e Amor. O site é luzcaridadeamor.wordpress.com. Lá eles dizem o seguinte: o agrupamento de pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos ideais, foi e ainda continua necessário para fortalecimento, estímulo e troca de experiências intelectual e moral. Então, existe a importância dessa agrupamento, vamos dizer assim, porque ainda somos homens imperfeitos e necessitamos dessas divisões, vamos dizer assim, pelas diferenças de ideias. Então, por isso a importância ainda das várias religiões que ainda dividem os homens, pois todas elas têm a sua participação na atualidade, de direcionar cada indivíduo conforme seu entendimento, adiantamento e evolução. Assim, as palavras "fora da caridade não há salvação" deixa bem clara que a caridade não está em nenhum sistema científico, artístico, religioso, está no homem,
no seu sentir, pensar e agir. A caridade auxilia a evolução moral da humanidade, cada um fazendo o seu melhor, demonstrando a responsabilidade de cada espírito no seu processo evolutivo, seguindo sua consciência esclarecida, sempre pronta para aprender. Então, meus amigos, a caridade depende da atitude individual de cada um. Ou seja, como sempre comentamos, cada um tem que fazer a sua parte. E quando todos ao mesmo tempo estiverem fazendo a sua parte, teremos um mundo muito melhor. E continuando as explicações do site, por isso o Espiritismo não se propõe a converter uma ou mais pessoas aos ensinamentos de Jesus. Apenas oferece esclarecimentos que levam o homem a conhecer-se a si mesmo e aos outros, a conhecer a justiça e o amor de Deus, a finalidade do viver na Terra, sua trajetória evolutiva para tornar-se um espírito puro, perfeito e feliz. O Espiritismo não salva ninguém. Oferece razões claras para o homem vivenciar os ensinos de Jesus, que se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu ponho mais uma observação minha. O Espiritismo e nenhuma outra religião salva ninguém, pois foram criadas pelo homem. Jesus não quer nos dar uma fórmula mágica para sermos melhores. Se fosse assim, quando ele veio encarnado na Terra, ele teria entregado a cada um manual de boas condutas. Mas o que ele deseja é que cada um, com seu livre-arbítrio, que Deus nos permitiu, encontre seu próprio caminho, da sua maneira, mas que sigam os princípios e as leis divinas. Continuando para finalizar o texto, assim, a beneficência, virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, não pode estabelecer quaisquer limites na sua ação. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Jesus atendeu a todos que o procuram, todos os que o procuraram, quando disse que se deve amar a todos, até os inimigos. Declarou a igualdade de todos os homens perante Deus, estabelecendo um relacionamento sem exigências, sem cobranças, mas de fraternidade, de solidariedade, de compreensão. Os ensinos de Jesus, tanto quanto os esclarecimentos do Espiritismo, vieram para estimular o desenvolvimento das qualificações que existem em todos, para viverem a vida plena da perfeição e da felicidade, tornando-nos nobres de sentimentos. E finalizou o texto. E eu tenho mais um itemzinho a acrescentar, que devemos então, meus irmãos, colocar em nossas atitudes para o bem, sempre muita sinceridade e principalmente humildade. Deus quer que com isso possamos evoluir. E para que essa evolução aconteça, temos que caminhar de mãos dadas com todos os nossos irmãos de espiritualidade, sem enxergar neles raça, religião e crenças. Que tenhamos nesse momento de pandemia muita paciência, solidariedade e compreensão. A Páscoa é o renascimento. E que nesses momentos de confinamento familiar possamos, com verdadeira beneficência ou caridade, encontrar o nosso renascimento para a nossa verdadeira evolução. Um bom dia a todos. E eu convido ao Balieiro para que faça agora, para quem não está acostumado, nós fazemos o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e também estudamos um segundo livro, que nós estamos estudando atualmente, o livro Minutos com Chico Xavier. Com você, Balieiro. Bom dia a todos. Hoje faremos a leitura e estudo do livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Um conselho. Se me fosse permitido lhes dar um conselho, eu lhes diria: abstenhamos-nos de julgar a quem quer que seja. Chico Xavier. De todos os conselhos de Chico Xavier poderia nos dar, no alto da sua indiscutível elevação espiritual,
ele escolheu a recomendação de nos abstermos de julgar os nossos semelhantes. Se Chico optou por essa recomendação, podemos deduzir que temos frequentemente esquecido dos ensinamentos de Jesus e de não olharmos para o cisco que está no olho dos nossos irmãos. A questão não se resume a mero ensinamento moral. O ato de julgar traz implicações concretas em nossa vida, pois, de acordo com Jesus, seremos julgados na mesma medida que julgarmos nossos semelhantes. É uma lei espiritual, a que poucos dão importância. Quando critico alguém, estou abrindo campo para ser criticado da mesma medida, no momento em que chegar a minha vez de me equivocar. Quando sou intolerante com o próximo, quando não perdoo, dou margens para que intolerantes cruzem o meu caminho e sejam implacáveis com os meus deslizes. Muitas influências espirituais negativas nascem no momento em que lançamos impiedosamente como árbitro da vida alheia. Atiramos pedras, mas estamos com o passado manchado de equívocos. E quando, apesar de nossas quedas, atiramos pedras nos que estão caindo, damos oportunidade para que sejamos alvos das pedradas que partem dos nossos desafetos. Nossos desafetos espirituais, companheiros de outras vidas, a quem prejudicamos de alguma forma. Quem julga se condena. Quem abençoa e compreende abre caminho para a felicidade e a paz. Portanto, se estamos hoje passando por essa situação toda, que nos aflige ou nos afasta de alguma forma, deixamos de lado todo tipo de julgamento para os nossos governantes, independente de situação política ou qualquer outra coisa, e passamos a acreditar um pouquinho mais na misericórdia de Deus. Que possamos, com isso tudo que está passando em nossas vidas hoje, um momento de afastamento, possamos ser pessoas melhores, possamos então entender o que está sendo passado para nós, para que possamos não julgar, para que não sejamos julgados futuramente. E assim, dessa forma, eu peço a Deus a misericórdia e que todos os nossos irmãos possam ser acolhidos por Ele nesse momento de afastamento e que estejamos em paz dentro da nossa casa, para que possamos, quando sairmos da nossa comunidade, possamos passar essa paz para todos. Que assim seja. Pessoal, agora depois dessas maravilhosas explicações e o estudo que o Balieiro nos apresentou, obrigado, Balieiro, eu convido a todos para que façamos com bastante concentração, com bastante sentimento, a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas.
Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas valentes amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Belíssima oração, né? Sempre oração de Bezerra de Menezes, nos comove. Uma grande legião de Bezerra de Menezes, que é voltada à cura, à saúde de todos nós. Então, nos momentos de possíveis aflições relacionadas à saúde, recorramos às orações a Bezerra de Menezes. Convido agora o seu Miguel Castro para deixar a sua mensagem. Ele é o nosso dirigente do grupo Amigos da Fé. Qual é o recado de hoje aí, seu Miguel? É com o senhor. Filhos da fé, estamos passando por momentos difíceis, mas tenho certeza que, junto com a família, fazendo o Evangelho, a oração do sono útil, confiantes em Deus. Tudo irá passar. Com fé e amor, Deus nos abençoe a todos. Tenho certeza que todos vão passar. Fazemos os nossos evangelhos em casa, oração de copo d'água, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer. Todos em oração, obedecendo às ordens da saúde. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, seu Miguel, pelas orientações. Não esqueçam, só para reforçar, as orações, oração do copo d'água à noite, o sono útil. Não vamos esquecer, seu Miguel aí deu o recado. Prestando uma homenagem a ele, que ele gosta muito desse livro, O Evangelho de Chico Xavier, tá? Nós vamos, mais uma vez, sortear aqui, ao vivo, um item para ver qual é a mensagem. O que Chico nos reserva para essa semana como ensinamento, como orientação para todos nós. Então, estou aqui. Abrir. É o item 117 do Evangelho de Chico Xavier. Que todos confiemos em Jesus, trabalhando com ordem, com segurança, sem desprezar o nosso senso de responsabilidade diante da vida, com a valorização de tudo aquilo que temos e sem acreditar que violência ou rebeldia sejam ingredientes para a solução de qualquer problema individual ou coletivo. Porque, dentro do espírito do pacificismo, da solidariedade, do dever cumprido, do respeito mútuo, todos os nossos problemas podem ser solucionados sem qualquer distúrbio, porque o distúrbio não ajuda ninguém.
Dado o recado aí, né? Então, sabemos que, mediante essa situação geral, algumas situações políticas são envolvidas, então que em nenhum momento, tanto por parte do governo e muito menos da sociedade, que a gente se revolte perante uma grande dificuldade. Então, alguns são contra, outros são a favor, né? Que volte o trabalho ou que fique em casa, com calma e serenidade. Não vai adiantar força física, né? Ou qualquer contrariedade aí que nós não vamos resolver os nossos problemas. Calma e sabedoria. Agora, eu convido ao Álvaro, a palavra aí vai estar com você, para a prece de concentração. É a sua palavra, Álvaro. Antes de iniciarmos a prece de concentração, um pedido também que o seu Miguel fez para mim, para que eu fizesse uma leitura de um texto, de uma carta psicografada que foi em 1990, praticamente 30 anos atrás. A carta chama simplesmente Deus. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo, tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrente. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com o amor eu vi o mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que me encontrei. Maravilhoso esse texto. Obrigado, seu Miguel. Obrigado por mais essa oportunidade de ensinamento que o senhor passa tão simplesmente para nós, mas que bate muito forte dentro de nós, de cada um de nós. Depois dessa reflexão sobre Deus, peço a todos que respiramos fundo, nos acomodemos em nossas cadeiras, em nossas poltronas, que sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos nos concentrar, respirem fundo novamente e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus.
Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses momentos que passamos juntos. Eu vou fazer um Pai Nosso diferente, a pedido também do seu Miguel, mas que tem o mesmo conteúdo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Depois desses momentos de concentração, de energias renovadas e de emoções, né? Eu peço a tudo, até me perdi aqui. Convido a todos para que cantemos juntos a música Quanto à Luz. Desculpe, pessoal, é que a emoção bateu e eu me perdi. Quanta luz nesse ambiente.
Pode falar. Depois dessa música maravilhosa, que nos toca profundamente, peço a todos, agradeço a todos por esses momentos de concentração, possamos estar todos unidos, agradecidos por esses momentos, pela espiritualidade estar nos abençoando, nos energizando. Gostaria de convidar todos a pegar o seu copo d'água para, nesse momento, completarmos toda essa energia, toda essa preparação, que nessas águas a espiritualidade possa ter derramado um pouquinho dos remédios, para que tenhamos paciência, tranquilidade, como o Silvio citou no início. Que assim seja. Faz tudo que eu consigo, tá? Se cair, você vai continuar. Eu gostaria de pedir desculpa para todos, que nesse momento seria para o Silvio estar fazendo essa finalização, esse agradecimento. Ele teve um problema na internet, está retomando, e passo a palavra ao Silvio agora, novamente. O microfone do Silvio está mudo. Abre seu microfone, Silvio, por favor. Ok, muito obrigado. Acontece isso, nós já tínhamos pedido desculpas, né, antecipadamente aí para qualquer problema, mas Deus sempre é maravilhoso e tudo restabelecido aí. Eu trago agora, antes da gente finalizar, um texto de 2013 da Federação Espírita Brasileira. Tece um comentário, quem quiser na íntegra, é só entrar na página da Federação Espírita Brasileira, os simbolismos da Páscoa e o Espiritismo. Então eu fiz um resumo e alguns comentários, alguns esclarecimentos, né? Porque alguns, às vezes, nos perguntam como que o espírita deve se comportar, como que deve ser durante a Páscoa. Então, acho que nada melhor do que a Federação Espírita para reafirmar essas orientações. Então, em primeiro lugar, que a doutrina espírita, ela respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o seu valor do simbolismo, apesar de não comemorarmos. Mas vamos lá. O que é Páscoa? Ela vem da origem da palavra passar, que é passar por cima, e de pesciar, que é passagem. É uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romanas e ortodoxas. No judaísmo, pelos judeus, comemora-se 2 fatos históricos relacionados a Moisés. Comemora-se quando os judeus foram liberados da escravidão egípcia a partir da travessia do Mar Vermelho. E também a liberdade do povo judeu com o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés. Nessa situação dentro do judaísmo, é proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas, né? Como pão e tudo mais. E a carne de cordeiro. Então, por isso que nós temos um pouco essa relação dentro da nossa cultura aí, sobre privar-se de carne, né? E tudo mais relacionado aí ao catolicismo. Dentro do catolicismo, o que se comemora?
a ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. Existem também algumas festividades politeístas, né? Aqueles que acreditam em vários deuses. Então, durante a primavera europeia e da Ásia Menor, há o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje pelos ovos de chocolate. Então, por que no domingo de Páscoa, tal, né, é oferecido, virou um pouco aí o consumismo, né, de oferecer o chocolate, tal. Então, tem essa origem também. Então, o objetivo desse texto é esclarecer tudo isso para vocês, para que a gente diminua um pouco as nossas dúvidas e inquietações. O coelho da Páscoa, ele é comum no Ocidente. É origem à deusa nórdica da fertilidade, Geflun, representada por uma lebre e não por um coelho. Então, tem toda essa simbologia aí, né, relacionada à Páscoa. No Espiritismo, nós enxergamos, né, outras interpretações. Primeira, a liberdade da conquista pelo povo judeu ou de qualquer outro povo do planeta merece ser lembrada e celebrada. Então, existe o nosso respeito, e não só o povo judeu, mas qualquer outro que tenha se libertado, né, é motivo de celebração e de comemoração. Os 10 mandamentos, o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso, caráter divino. Então, nosso respeito é divino, vem da espiritualidade, então o Espiritismo também o valida. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. Os discípulos de Jesus, a importância da vida moral. Então, eles reconhecem, depois da morte de Jesus, a importância da vida moral, né, representada aí por Jesus. Eles se transformaram após a ressurreição e reconhecem que o amor e a justiça vão além do túmulo. Para nós espíritas, devemos comemorar a Páscoa todos os dias da nossa existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando ciente que um dia poderemos também testemunhar, com certeza, do inesquecível apóstolo dos gentios, que foi Gálatas. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim seja, dado o nosso recado aí, né, do simbolismo da Páscoa dentro do Espiritismo. E por que não desejar aí para todos nós, né, uma boa Páscoa e que a gente não fique só na data de amanhã, mas que a gente perdure com os ensinamentos de Jesus Cristo em cada dia da nossa vida. Eu queria agora agradecer aí, bom dia de diversas pessoas aí, a Rosana, a Miriam, o seu Miguel, né? A Thaís, o Caio, Silvana, Verônica, Valéria, a Abadia, o Paulo, a Cacá, a Dulce. Dulce, um abraço aí, ó, professora lá que trabalha com a gente, está aí com a sua família, a Josi, a Marta, um especialíssimo, a Divina Natália, ela é de Palmas, ela mora atualmente em Palmas e que já frequentou muito a nossa casa aqui do Mariano do Nascimento. Então, que as nossas orações aí cheguem aí a Palmas, cheguem à sua casa aí, Divina Natália. A Beth,
a Vânia, Elisângela, a Rosângela, e também um muito obrigado aí especial a Andréia, a Maitê e a Abadia pelas mensagens aí recebidas, destinadas a todos nós e aos nossos trabalhos aí. Informando vocês que na semana passada, a live da semana passada, nós alcançamos 1.014 pessoas e tivemos visualizações em vídeo de 428. Então, a gente está muito contente por todo esse trabalho, pela participação de todos vocês aí. Mais uma vez, quero agradecer a todos os colaboradores, todos os membros do grupo, né, que estão participando. Muito obrigado aí, São Miguel. Flavião, mais uma vez, cara, você é demais, está aí na retaguarda, né? Uma hora a gente vai colocar seu rostinho bonito aí na tela também, né? Mas fica o nosso abraço fraterno. Thaís está na retaguarda, o Álvaro, que esteve aí comigo, a Lurdinha na retaguarda, a minha esposa, que faz a retaguarda aqui, né? Fica soprando aqui as orientações. Então, nesse belíssimo dia aí, para todos vocês. Parece que nós não estamos com o Álvaro, é isso, Flávio? O Álvaro está isso. Tá? Uhum. Então, Álvaro, é com você para os seus agradecimentos finais e a divulgação aí da nossa campanha. Você pensou que você tinha se livrado de mim já, né? Mas ainda não. Eu quero convidar a todos, nesse momento, né? Que a gente falou tanto nesse capítulo 13, em caridade e beneficência. Gostaria de pedir a todos a colaboração, né? Estamos na campanha de arrecadação de alimentos, porque a nossa casa ela está fechada, né? Seguindo as orientações e as normas das autoridades e das organizações de saúde, mas os nossos trabalhos não param. Então, todas as equipes, todos os grupos, né, de todos os dias da semana, da casa, lá do Max João, estamos todos empenhados em dois grandes trabalhos que estamos executando paralelamente, cada um na sua casa, mas trabalhando pela internet, nos seus grupos. Então, o primeiro ponto que eu quero citar é a nossa campanha de doações de alimentos, que é distribuída cestas básicas para cerca de 70 famílias carentes, pré-cadastradas, não é para todas as famílias, né? Então, essas famílias são cadastradas pela nossa diretoria, são selecionadas, e as pessoas que vão lá receber essas cestas, elas já estão com a sua cesta pré-definida. Semana passada foi entregue as cestas do mês de março, porque as cestas são entregues sempre no último domingo de cada mês. Foi entregues também kits de higiene junto com a cesta desse mês, com álcool em gel, detergente, foi entregue junto com a cesta. Então, eu gostaria de pedir a todos a colaboração, essa grande união que essa nossa live está proporcionando. Pedimos a todos para que colaborem. Nós temos 3 pontos de arrecadação desses alimentos, que está mostrando aí na tela para vocês, lá na Note Center Notebook, na Plug-me e também na Ribershine, ali na Rua Niterói, que é pertinho do Centro Mariano. Então, vocês podem pegar os seus alimentos, pedir para os seus amigos, seus vizinhos, por WhatsApp, para que te entregue na sua casa, você pegue esses alimentos e leve lá nesses locais, para os seus familiares, para que todos possamos fazer essa corrente e colaborarmos com essa causa tão grande, tão valiosa, que nós não podemos interromper. Como eu sempre digo, a casa distribui esses alimentos, mas dependemos totalmente da pequena colaboração de cada um. Como eu disse nos nossos estudos, cada um tem que fazer a sua parte.
E o segundo ponto que eu queria convidar vocês é que estamos numa campanha de arrecadação de fundos para manter a nossa casa, mesmo ela estando fechada. Nós temos o nosso hospitalzinho, que cuida das crianças, né? Nós temos os nossos funcionários, né, que cuidam lá da casa, do hospital. Então, a casa, como eu sempre digo, tem muitos custos mensais e que, como ela está parada, nós precisamos de correr atrás para podermos manter ela depois que isso tudo passar. Então, nós estamos numa campanha de vendas de massas, nós já fazemos isso há vários anos, essas massas são muito boas, né? Elas são muito bem aceitas pelas pessoas. Então, vocês estão vendo aí na tela, tem 8 sabores, né? 4 tipos de massa, 8 sabores. É R$25, 1 quilo de massa semi-pronta, né? É só colocar e assar. E ela é muito boa, vale a pena. Podem entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp de algum conhecido. Temos a conta da Associação Mariana do Nascimento, que pode ser depositada diretamente. Então, nós temos várias alternativas que nós possamos colaborar e ajudar a manter essas nossas ações aí. Então, agradeço a todos que colaboraram no mês passado com as cestas básicas, né? Todos que nos auxiliaram a poder manter essa nossa entrega. Quero agradecer imensamente a paciência de todos, né? Nos desculpar de talvez desses problemas que ocorrem, principalmente com a internet, mas queremos novamente possamos nos concentrar, respirar fundo, agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade que nos rege, que nos acompanha. Agradecer por esta nova oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, em nome de Jesus, em nome de Deus. Nossas energias, mesmo distantes, mas a gente sabe que estão todas ligadas, interligadas, possamos transformar essa energia numa força ainda maior, para que tenhamos um pouquinho mais de paciência até que toda essa pandemia e esses problemas passem, que a espiritualidade possa derramar as suas bênçãos, as suas energias para todos os profissionais da saúde que estão de frente nesse trabalho maravilhoso, todas as pessoas que têm o seu trabalho essencial nesse momento, que estão lutando, que possa abençoar e fortalecer a todos eles. Que possamos ter uma nova semana excelente, cheia de paz, de energia, de luz, possamos ter mais esse pouquinho de paciência e passar toda essa energia para os nossos amigos, para os nossos familiares, e distribuir essa força e essa energia. Que todos tenham uma excelente semana, cheia de luz, cheia de paz. Até o próximo sábado. Obrigado. Até o próximo sábado aí, pessoal. E todos os nomes que vocês anotaram aí no papelzinho ou mentalizaram, a espiritualidade tomou conta aí nesse momento e fez o tratamento à distância também. Tá bom? Um abraço a todos. Até mais.